grande satisfação aqui em mais uma palestra do nosso primeiro IFE Construção, tá certo? Hoje temos uma presença ilustre remota, né? Mas antes de começar, eu vou pedir as palavras do nosso diretor aqui, professor Hagner, para que ele dê abertura ao evento, e aí na sequência eu apresento o palestrante. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos, nosso palestrante da noite. Eu era para estar aqui segunda-feira para dar as boas-vindas, mas estava ainda um pouco gripado, né? Então resolvi ficar em casa trabalhando remotamente, né? Então eu quero oficialmente, então, né, dar as boas-vindas a todos aqui durante essa semana do primeiro IFE Construção. E quero agradecer, então, mais uma vez, Marcos Monteiro, né, secretário de Obras do município de São Paulo. O Edson vai passar o currículo dele aqui, é extenso, pelo que eu vi ali, né? Mas é uma honra a gente poder estar ouvindo, mesmo que à distância, né? Mas vai ser uma honra, né, ouvi-lo essa noite. E eu tenho certeza que para os nossos alunos, né, para os nossos visitantes também vai ser muito importante ouvir a experiência, né? Eu acho que como secretário de obra da maior cidade aqui da América Latina, correto? Eu acho que tem muitos desafios, né? E vai ser muito importante compartilhar isso com a gente, né, da sua experiência profissional e também enquanto, né, no executivo lá da cidade de São Paulo, ok? Então, boa noite a todos, bom evento. Muito obrigado, professor Hagner. Obrigado ao pessoal que está chegando. Eu vou ler rapidamente o currículo, né? Engenheiro Marcos Monteiro é engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie em 1988. Obteve prêmios concedidos pelo Instituto de Engenharia e Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Pós-graduado em Engenharia Estrutural pela Universidade Politécnica de São Paulo, USP, 1992. MBA pela Escola de Administração Mauá, em 99. Professor de estruturas de concreto e da pós-graduação em gerenciamento de canteiros da Escola de Engenharia Mauá e dos cursos de pós-graduação em estruturas de concreto armado do Mackenzie. Presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, no biênio de 2008 a 2010 e ainda é atual conselheiro. E atualmente é secretário da pasta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, CIURB, da Prefeitura de São Paulo. Uma salva de palmas, por favor. Monteiro. E quando o professor Edson me fez esse convite, eu perguntei para ele qual o foco que a gente daria para a palestra, porque, assim, eu, quando estava na posição de vocês, tanto na federal quanto na graduação lá no Mackenzie, eu sempre tive curiosidade, né? E quando a gente tinha algum contato com o pessoal de gestão pública, eu sempre tive curiosidade de como que foi a carreira desse cara, né? Qual o caminho que esse cara fez para chegar lá, que sempre, apesar de eu nunca ter sido filiado a partido, nada, né? Eu sempre tive a curiosidade e sempre tive um gosto, né, pela gestão pública e por acompanhar a política. Então, quando eu tinha oportunidade em palestras, né, e eu sempre ficava de olho, o que esse cara fez para chegar num cargo, né, e principalmente hoje, né, um cargo de secretário realmente na Prefeitura de São Paulo, como o professor Hagner comentou, a maior cidade da América Latina, eu acho que é a quinta metrópole do mundo, é uma responsabilidade enorme, e a gente de fora, né, imagina, putz, o cara deve ter tido uma carreira política para conseguir, né, galgar esse posto. E eu gostaria de falar um pouquinho, né, dessa minha experiência, dessa minha carreira, para vocês verem justamente que pode acontecer o contrário, pode acontecer uma coisa que eu não me direcionei para isso, mas em virtude de todo o entorno, né, de todas essas atividades que eu fiz, acabei caindo, né, ali como secretário de obras de São Paulo. Mas também é importante falar para vocês também um pouquinho do que a gente tem feito na secretaria, dos desafios na secretaria. Então, eu acabei mesclando um pouquinho.
essa parte inicial, falando um pouquinho de carreira, né? Não da minha específica, né? Mas a ideia é contar um pouquinho para vocês qual que foi esse caminho e dar algumas dicas, se eu posso falar assim, para quem quiser, né, trilhar esse caminho de buscar a gestão pública, e daí a gente fala um pouquinho ali dos desafios da secretaria. Muitas vezes eu até alerto as pessoas, né, e quando eu tenho oportunidade de falar para alunos, né, ou de faculdade, ou aluno de escola técnica, da importância da gente que está numa carreira mais técnica, ou técnico de edificações, ou de outras áreas também, ou nas faculdades de engenharia, para a gente começar a participar mais da política, participar mais das gestões públicas. A gente vem, nos últimos anos no país, com essa visão de que política é uma coisa ruim. E não existe outra forma, né? Existem outras formas, na verdade, mas o país está estruturado, o país é uma democracia e o país está estruturado para que as pessoas que estejam na gestão pública sejam representantes da população. Né? E uma vez a gente na ABES, eu já vou falar um pouquinho da ABES para vocês, mas teve o professor Stephen Kenneth fazendo uma palestra num dos ENESs, que é os Encontros Nacionais de Engenheiros de Estrutura. E o professor Stephen Kenneth ele deu uma bronca em todos, né? Falando, olha, nós, engenheiros e administradores, nos afastamos da política e isso foi ruim para o país. A gente deixou que os advogados, que os economistas tomassem conta da gestão pública. E a gente tem que retomar esse protagonismo. E eu, com satisfação, eu tenho visto, e me coloco, né, como um caso desses, como um caso de uma pessoa técnica, da área técnica, mas que, por solicitação, na época do prefeito eleito Bruno Covas, se buscou um técnico no mercado para participar ou para estar tomando conta da Secretaria de Obras. E eu tenho visto muitas outras iniciativas no sentido de que as gestões públicas procuram, sim, técnicos, bons técnicos, para assumirem, né, essas secretarias de saúde, educação, de obras, né? Essas secretarias que têm esse viés, essa necessidade de desenvolver ações diretamente para a população. Então, esse quadro que eu estou mostrando aí para vocês, eu vou falar um pouquinho rapidamente, mas é para mostrar que a minha carreira profissional não é muito diferente e não é melhor do que milhares ou milhões de engenheiros que a gente tem no mercado. Então, ali, minha formação escolar, não comecei bom, eu sou palmeirense, olha só, comecei fazendo pré-primário lá no Corinthians, tinha uma escolinha, um jardim de infância lá no Corinthians, e a minha primeira escola foi lá no Corinthians. Mas depois eu tomei jeito. Mas fiz escola pública, né? O meu primeiro grau foi feito numa escola estadual chamada Erasmo Braga, lá no Tatuapé, que eu tenho muito carinho. Eu morava ao lado da escola, ia para a escola a pé, voltava para a escola a pé, e que me deu oportunidade, me deu formação, apesar que na época eu tive que fazer cursinho para entrar na Escola Técnica Federal, né? E desde pequenininho eu já queria, né, mexer com construção. Daí um tio meu me explicou a diferença entre arquiteto e engenheiro. Daí a hora que ele comentou como que era, né, eu falei, não, eu quero ser engenheiro, isso com 5 anos de idade. Eu, graças a Deus, né, eu sei como, em geral, as pessoas na área técnica, né, que vão para fazer um instituto federal, eles já estão direcionados para a área de exatas, né? Eu, no meu caso, eu nunca tive dúvida nenhuma de qual carreira que eu queria seguir. Eu sabia que eu queria ser engenheiro civil desde os 5 anos de idade. Então, eu já vim com aquele foco, né, de fazer engenharia. Então, meu segundo grau foi na Escola Técnica Federal, lá de São Paulo, lá na Ponte Pequena. Fiz edificações lá. E a minha turma, na época, era uma turma bastante diversa, porque eram 28, a turma quase não tinha um número suficiente. Na verdade, não tinha, porque desses 28, só 14 queriam edificações. E, na época, você escolhia o curso de acordo com a sua classificação no período básico, que era o primeiro ano. E, ao final desse primeiro ano, só 14 queriam edificações
e vieram outros 14 que não se encaixaram, né, na sua primeira opção e acabaram indo para edificações. Então, da minha turma lá da Federal de Edificações, a gente teve alguns arquitetos e engenheiros, mas eu acho que uns 10 só. Todos os outros foram atuar em outra área. Depois disso, na verdade, eu entrei no Mackenzie, né? E daí vai uma observação que, como o sonho de toda pessoa, eu queria a Poli, né? Eu fiz cursinho, mas não consegui entrar lá na Poli, e entrei nas outras que eu fiz, Mackenzie, Mauá, eu entrei, e daí pinta aquela dúvida, e aí, faço outro ano de cursinho, ou para tentar a Poli novamente, eu sigo no Mackenzie. E eu acho que eu fiz uma escolha acertada na época, ficando no Mackenzie, o que me deu a oportunidade de estar trabalhando junto com o curso, depois do segundo ano, né? O primeiro e segundo ano, na verdade, o meu primeiro ano foi em conjunto com o CPUR, né? Eu fiz engenharia lá no CPUR, que é o Centro de Formação de Oficiais da Reserva, e nesse ano eu tentei seguir com o Mackenzie, não consegui, tranquei a matrícula e acabei caindo. Eu acho que o professor Edson é 384, né, que entraram em 84, e o meu número é 383, que eu entrei nesse primeiro ano no CPUR, daí tranquei e fiz daí novamente o primeiro ano, em 84, com uma turma do professor Edson. E eu digo que foi uma decisão acertada porque permitiu, né, que eu, a partir do terceiro ano, fizesse estágios e que me deram uma formação complementar bastante interessante, o que na Poli provavelmente eu não teria condições de fazer esses estágios em função da carga horária. Então, esse é o primeiro recadinho que eu gostaria de dizer, que é assim, de tudo que eu vi até hoje, por melhor que seja a escola não vai transformar, por melhor que ela seja, não vai transformar um mau aluno, né, ou um aluno que não seja interessado, num aluno brilhante, num aluno interessado. Mas o contrário acontece muito, da pessoa não cursar um curso tão tradicional, mas ela se sobressair porque ela é interessada, ela vai atrás. Então, eu acho que é um recado importante. Quer dizer, ainda que vocês venham a estudar numa graduação, numa escola que não seja a primeira opção de vocês, se dediquem, estudem, complementem, porque uma coisa também interessante, pegar meus ex-colegas de faculdade. Outro dia tem um grupo do WhatsApp, o WhatsApp hoje ele concentra, né, aqueles diversos grupos que a gente participou durante a vida, e as pessoas voltaram a se reunir nesses grupos. O pessoal falando, puxa, eu devia ter estudado mais na faculdade. Foi um tempo que eu tinha tempo, eu podia me aprofundar mais e não aproveitei. Então, aproveitem esse tempo, ainda que não seja a faculdade que vocês queiram fazer, ou a primeira opção de vocês, mas com dedicação, com estágio em paralelo, vocês vão ver que vocês conseguem extrair muito do professor, né? O professor, ele direciona a sua aula, ou dá uma aula no nível do que a média dos alunos ele entende que conseguem captar. Mas tem um aluno lá que pega, que pergunta, que levanta seus interesses e traz assuntos interessantes para a aula se torna muito mais interessante. Então, tenham sempre isso em mente, né? Não é necessário a gente fazer a melhor escola para ser o melhor engenheiro, para ser o melhor arquiteto e assim por diante. Bom, nessa época do Mackenzie, eu já comecei a atuar a partir do meu terceiro ano em engenharia de estruturas. Na verdade, antes, eu fiz um estágio foi a minha primeira experiência, está embaixo depois, na área pública, que eu trabalhei na CET de São Paulo, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, mas fiquei uns 8, 10 meses e já fui trabalhar com estrutura. Por isso, daí, então, eu fui para a Poli, onde eu fiz pós-graduação em estruturas. E aí, também, outra coisa interessante das voltas que a vida dá, né? Eu acabei não terminando o mestrado, que eu vou falar embaixo.
eu saí de uma empresa, fui trabalhar numa empresa grande, que é o sonho de todo mundo, trabalhar numa empresa enorme, né? E buscar uma carreira profissional. Então, com isso, eu terminei todas as matérias da minha pós-graduação, mas não terminei minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho a pós-graduação, mas não tenho o mestrado. E depois, já atuando como docente, a Mauá ofereceu essa administração para engenheiros. Não, desculpa, a pós-graduação para engenheiros eu fiz enquanto estava na vida profissional. Lá o curso oferecido para a Mauá foi para formação de docentes. Quanto à vida profissional, eu acho que eu tinha uma mãe tenho uma mãe, graças a Deus, meio rígida, e desde os 10 anos, 11 anos nas férias, eu ia trabalhar. Eu trabalhava de alguma forma, né? O escritório de tio, ou fazia trabalho bico em casa. Isso foi importante, né? Na formação. E minha mãe sempre falava, filho, tem que começar por baixo, né? Por isso que tem aí essa frase, começar por baixo é preciso. E quando eu entrei no Mackenzie, eu e um colega meu, na verdade, uns 10 ali, foram trabalhar numa empresa na época que chamava Interpa, que era uma empresa que prestava serviços de lixo em São Paulo. E o trabalho que a gente fazia lá, ele era bem remunerado porque eles pagavam a quilometragem do carro, né? O serviço era meio doido, né? Porque o nosso trabalho era sair pelas ruas, verificando cada uma das bocas de lobo ou bocas de leão, que são aquelas chapas de ferro no chão, e vendo se estavam quebradas, se estavam sujas, se estavam entupidas. E daí um dia eu cheguei em casa, mãe, arrumei um emprego, o salário é bom. Ela, o que você vai fazer? Vou contar bueiro. Ela falou, era para começar por baixo, mas não precisava, né, começar tão por baixo assim. Mas foi um período interessante, né? Na época, eu não tinha quem pagasse minha faculdade, então foi um dinheiro importante, né, que entrou por um período. Depois disso, como eu comentei, eu fui trabalhar na CT, ainda como estagiário, e um período muito legal também, de engenharia de tráfego. Tive a oportunidade até de fazer um concurso interno para ser técnico do CT. Passei, mas daí eu teria que estudar à noite, mudar de faculdade. Na época só tinha Mogi das Cruzes noturno, então acabei não indo para Mogi, tive que abrir mão do cargo de técnico da CET. Comecei a trabalhar com projetos estruturais numa empresa de estruturas de edifícios. Trabalhei durante 6 anos lá e apareceu, daí, logo depois de casar, apareceu a oportunidade de ir para uma grande empresa. Só deixar aqui eu começar por baixo é preciso, era uma indicação aqui para mim. Mas uma grande empresa que é a Gerdau, que todos já devem ter ouvido falar, que é uma empresa de aço, né, que vende aço para a construção civil. E é outra dúvida que a gente tem, né? Eu acho que muitos de vocês têm. Trabalha numa empresa menor ou trabalha numa empresa maior? Eu acho que é bom a gente ter as duas experiências, né? Numa empresa menor, você vai ter uma visão mais geral de todos os processos da empresa. Porque a empresa menor tem menos funcionários e um engenheiro, por exemplo, numa empresa de projeto, ele acaba passando por todas as fases do projeto de uma maneira mais rápida, né? E você consegue ter uma visão mais completa do processo. Numa empresa maior, você já vai trabalhar em setores mais específicos. Em compensação, você tem uma hierarquia, né? Você tem uma árvore hierárquica mais vertical. Então, você tem cargos para subir, e é isso que chama atenção. Numa empresa menor, você não tem muitos cargos, né? É normal hoje, numa empresa de projeto, de estruturas, como é a empresa que eu tenho, você tem o sócio e tem os engenheiros embaixo, no segundo nível. Então, você não tem muito para onde subir. A perspectiva que você tem é, eventualmente, sair da empresa e abrir a sua. Numa empresa maior, você tem toda uma hierarquia, né, para galgar, com salários, com cargos e assim por diante. O meu tempo de Gerdau foi muito legal, porque eu visitava muita obra, visitava muito escritório de projetos, conheci muita gente, fiz muitos contatos,
mas eu percebi que realmente não era, né? Essa carreira corporativa não era uma coisa que me chamava tanto atenção, né? Eu cheguei à conclusão que eu queria realmente ter a minha empresa, e surgiu a oportunidade de eu vir a ser sócio do meu ex-patrão, dessa empresa GW, que está acima, né? Eu não tô, acho que eu vou usar aqui os apontadores aqui, ó. Então, dessa empresa GW aqui, ó. Então, vim a ser sócio dele nessa Gramont, que é o engenheiro Francisco Paulo Graziano, que é um grande engenheiro de estruturas. Hoje ele tem, a empresa dele chama Pasco Graziano, ele realmente é um cara com uma formação acadêmica invejável e um engenheiro de projetista de estruturas muito, assim, um dos maiores mesmo aqui do país. Bom, depois da Gramont, em 2000, apesar de ser dono aqui, né, de ser sócio nessa Gramont, eu tive uns problemas de hernia de disco e resolvi ter um escritório mais perto de casa e abri a Planear, que é a empresa que eu tenho até hoje, em 2000. E depois, em 2003, eu abri uma empresa junto com a TQS. A TQS, não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir falar, mas é uma empresa de softwares para engenharia estrutural. É a maior do Brasil, produz softwares muito competentes. Então, eu tenho essa TQS Planear, junto com a TQS, que ela produz softwares para corte e dobra de aço, que era a minha experiência lá na Gerdau, né? Então, a gente pegou e é um software que faz a produção, né? Que acompanha a produção do aço. Quanto à vida acadêmica, em 97, esse Francisco Paulo Graziano, que era meu sócio, foi convidado para dar aula na Mauá. Ele não tinha horário para dar todas as aulas que eles queriam, acabou me indicando, e eu comecei a dar aula para a Mauá em 97. E o ano passado, então, eu recebi a minha plaquinha de 25 anos, né, dando aula, e daí você fala, eu acho que eu estou ficando velho, porque já entrei na fase das plaquinhas, né? Quando você ganha, é um choque você ganhar uma placa de 25 anos, porque, em geral, depois das plaquinhas não tem muita coisa. Mas foi um prazer, é uma coisa que eu faço até hoje, mesmo estando na prefeitura, eu faço com prazer, dou aula com prazer, é uma forma da gente se manter atualizado, né? A gente se obriga a manter atualizado para passar os assuntos de uma forma adequada para os alunos. Além disso, eu dei aula nesse curso de pós-graduação da FESP, que agora está no Mackenzie, e também dou aula de pós-graduação na Mauá. São coisas que eu consigo até hoje, como são aulas no período noturno e não são durante o ano inteiro, eu consigo fazer. Esse curso do Mackenzie é voltado para engenheiros de estrutura, esse curso da Mauá, de canteiros de obra, é voltado mais para engenheiros de obra, e eu dou uma matéria que fala sobre como se contratar projetos, como se utilizar projetos em obras de estruturas de concreto armado. E também montamos uns cursos lá na empresa para alunos recém-formados, né? Para quem quer trabalhar na área de estrutura, começar a atuar, começar a conhecer esse software da TQS de projetos estruturais. Então, a gente fez esses cursos durante uns 5 anos, daí veio a pandemia, a gente teve que parar com os cursos, e agora a Mauá se interessou em incorporar o conteúdo desse curso, o conteúdo didático desses cursos, dentro de uma pós-graduação que ela está montando. Então, provavelmente, agora para o segundo semestre, já vai sair a primeira turma, em que um dos módulos vai ser esses projetos estruturais de pequenas edificações. Então, como eu falei para vocês, né, tanto em termos de formação escolar, quanto de vida profissional, quanto de vida acadêmica, não tem nada de muito diferente, né, do que a gente pode esperar de um currículo de uma pessoa mais técnica. Agora, uma das coisas que eu entendo como importantes, que começam a diferenciar o seu currículo, são os trabalhos institucionais.
E, basicamente, trabalho institucional é coisa que você vai fazer de graça, nem sempre ligados à nossa área, e são trabalhos não remunerados. O primeiro que eu fiz, que eu entendo como trabalho institucional, né, foi, eu não lembro o ano direito, mas foi no final dos anos 80 que teve uma greve dos funcionários da saúde, e na época a gente tinha campanhas de vacinação de poliomielite, e os funcionários acabaram entrando em greve justamente para pressionar por salário, bem na época da vacinação. E a prefeitura chamou voluntários que quisessem participar da campanha da vacinação, para aquelas datas, né, um sábado, um domingo, não se deixasse, né, de vacinar as crianças. Então, eu fui lá fazer um treinamento, eu devia ter uns 18 anos, 19 anos, e daí fui lá para a zona leste, bem leste de São Paulo, né, numa igreja, para participar da vacinação. E, por incrível que pareça, foi a primeira entrevista que eu dei para a televisão na fila, né? Que eu era jovem, então eu estava lá na fila para fazer o treinamento e estava bem na frente de uma senhora. Então, eles aproveitaram para entrevistar o que eles entendiam da pessoa mais nova que estava na fila participando e a pessoa mais velha que estava ali participando como voluntário da campanha da vacinação. Então, vocês veem que existem situações na vida, né, que a gente acaba trilhando, nunca ia esperar que ali era a primeira entrevista na TV da minha vida. Então, foi uma festa na família, ainda na Globo. A Globo é impressionante o alcance, né? Daí todo mundo liga, na época não tinha celular, nada. Ligando, falando, o Marcos apareceu na Globo, tal, que vai na vacinação. Então, foi interessante. E ligado à área, né, a ABS, como o professor Edson falou, é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Em geral, esses trabalhos associativos tomam um tempo grande. Eu participei da diretoria da ABS por algumas gestões, depois fui vice-presidente, cheguei a presidente, hoje eu estou entre 2008 e 2010, são 2 anos a presidência na ABS, e hoje eu continuo participando lá da associação no conselho. Então, esses trabalhos institucionais são muito importantes para você aumentar a sua rede de contatos e falar, poxa, mas não vou ganhar nada. Realmente tem que ter essa visão, né, de que existem trabalhos que a tua remuneração, entre aspas, vai ser aumentar a sua rede de contatos, vai ser você poder influenciar em decisões. Por exemplo, nas normas que a gente participa, também é um trabalho voluntário, não se ganha nada para isso. Em compensação, você pode colocar a tua visão com relação a itens de norma que você julga importantes. Então, esse tipo de trabalho é bem interessante para enriquecer o currículo, para dar um peso maior para o currículo. Deixa eu sair aqui. Bom, chegando agora mais perto, né, da minha atual fase, eu coloquei aí, olha, surpresas acontecem, esteja sempre preparado. Então, só para colocar rapidamente para vocês como se deu, né? Então, a minha carreira veio nisso, né? Veio trabalhando na Gerdau, depois tendo as empresas, dando aula na Mauá, dando aula na FESP na época, agora no Mackenzie. Então, vinha naquela carreira esperada para o engenheiro e, como eu falei, sempre interessado em gestão pública, sempre com interesse em eventualmente poder ajudar e sentindo, né, em condições de repente, dar uma ajuda maior em alguma situação. Então, lá no final de 2020, o prefeito Bruno Covas tinha sido eleito, né, ele tinha sido, na verdade, reeleito, né, ele entrou no último ano de mandato do João Dória, que saiu para concorrer, na verdade, nos últimos 2 anos, né, porque o João Dória saiu para concorrer para o governo do Estado, o Bruno assumiu os últimos 2 anos de mandato, foi candidato, venceu, e nessa esteira acabou convidando uma pessoa que não era vereadora há 8 anos, 2 mandatos na Câmara Municipal, que as pessoas não conheciam muito, que era o Ricardo Nunes.
Eu não conhecia nenhum dos dois, nem Bruno Covas, nem Ricardo Nunes, como eu falei para vocês. Mas, em função da minha rede de contatos, tinha uma pessoa que fazia parte do grupo de empresários na Zona Sul. O Ricardo Nunes, ele é empresário lá na Zona Sul, né? E daí esse grupo de empresários colocou ele como representante e ele acabou assumindo 2 mandatos na Câmara de Vereadores. E uma das pessoas que eu conhecia também é um empresário da Zona Sul, e conhecia através dessa empresa de software, Pacote Dobra, que essa pessoa usava o software, então eu tinha contato com ela através dessa atividade profissional. E ele me liga no dia, acho que era 28 de dezembro de 2020, perguntando assim: Marcos, o que você vai fazer em 2021? Como assim, cara? Que pergunta é essa? Domingo à noite, você se preparando para assistir Fantástico, né? Ele, não, que apareceu uma oportunidade e me pediram indicação de uma pessoa para ser secretário de obras. Eu falei, cara, isso nunca vai acontecer, né? Numa secretaria de obras, em geral, você tem muita influência política. Tal. Ele falou, não, realmente é difícil, mas posso sugerir seu nome? Eu falei, pode, leva lá, né? No outro dia de manhã, eu acordei, tinha um recado, se eu podia almoçar num restaurante, isso numa segunda-feira. Daí ele me apresentou um assessor do vice-prefeito, uma pessoa mais próxima, que era até subprefeito na época. A gente conversou, ele falou, vou te levar o seu nome para o Ricardo Nunes. Falei, não, tá bom. No outro dia, acordei, terça-feira, ele, com um recado, assim, você pode almoçar com o Ricardo Nunes? Falei, bom, agora não tem nem como dizer não, né? Fui almoçar, a gente ficou almoçando durante 4 horas, daí vem um monte de questionamento, e eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a questão de redes sociais também. Almoçamos 4 horas, a hora que eu estava indo para casa, ele falou, vou levar seu nome para o Bruno Covas. Quando eu estava indo para casa, ele falou, não, passa na prefeitura que eu quero te apresentar uma pessoa, mas por uma dessas coincidências do acaso, o Bruno estava disponível, já mandaram entrar, eu só sei que depois de meia hora eu saí de lá com um plano de ação na mão, o Bruno virou para mim, seja bem-vindo, vou te anunciar agora à noite. E dessa forma, sem namoro, sem pegar na mão, sem nada, eu virei sem esperar, porque as coisas aconteceram em 2 dias, eu virei secretário de obras, e daí aquele questionamento, né? Por que eu? Tanto técnico bom, tanto engenheiro bom, como eu mostrei para vocês, o currículo que eu tenho é bom, mas não é nada de espantoso, né? Então você começa a se assustar, principalmente da forma que foi, do que as coisas aconteceram. Por outro lado, eu me sentia preparado. Foi uma situação em que, apesar de ter sido muito rápido, em 2 dias, não ter um convite formal, foi tudo sentado no sofá lá, eles conversando, perguntando, e aquilo realmente não me assustou. Né? Até um dos amigos meus virou, mas você tem noção que você vai ser secretário de obras, como falou o professor Wagner, da maior capital da América Latina? Eu falei, cara, que você está querendo me assustar? Né? Então, realmente, eu me sentia tranquilo, porque parece que todo esse histórico, né, que eu mostrei para vocês, várias situações que eu vou comentar agora um pouquinho, me prepararam, né, para esse momento da minha vida. Então, só queria chegar nesse ponto dizendo o seguinte, tão importante do que toda aquela formação acadêmica que eu mostrei para vocês, né, da experiência profissional, eu comecei a ver que em vários momentos, eu tive alguns momentos na minha vida que foram realmente importantes, e eu acho que nesses momentos, que eram momentos chaves, eu tomei algumas decisões corretas. A primeira coisa que eu acho que, ou que eu tenho certeza, na verdade, que a gente
tem que ter para ser um bom profissional é isso, né? Assumir a consequência dos seus atos. E um primeiro momento da minha vida, assim, eu era, sei lá, talvez tivesse 6 anos de idade, 7 anos de idade, nos barzinhos, né? Eu tinha máquina de fliperama. E eu fui num barzinho desse, né? Jogar na máquina de fliperama, joguei uma ficha pequeno, o cara só deixava, né? O balconista só deixava porque eu morava ali pertinho. Daí eu falei, não, quero mais uma ficha. Ele falou, não, você já jogou uma partida, tá bom. E eu peguei meio que intimei ele. Esse cara pegou e assim, intimei ele, botei o dedo no nariz dele com sangue. Imagina um molequinho de 7 anos de idade botando o dedo na mão do rapaz ali. E esse rapaz pegou e, para afastar minha mão, ele deu um tapa na minha mão que acabou pegando na minha cara também. E eu fiquei extremamente indignado. Mas nesse caminho de voltar para casa, de subir a rua, eu tinha 2 opções: ou contar aquilo para o meu pai, para minha mãe, né, e que ia dar um bafafá, ou assumir a consequência de que eu tinha errado. Então, naquela subida, apesar de eu ser pequenininho, né, eu vi que eu não podia fazer isso com ele, porque ele estava certo, né? Por mais que eu estivesse com orgulho ferido ali, eu tinha que assumir a consequência que eu tinha errado. Cheguei em casa, não falei nada, dormi lá, né? Recolhi os meus cacos, mas isso é uma coisa que eu levei para o resto da vida. Acho que tem momentos da vida que a gente guarda, né, para o resto da vida, e eu guardei aquele momento quanto à importância da gente não pegar, não se esconder, não jogar a culpa nos outros, assumir as consequências dos seus atos. E em vários momentos da minha vida que eu fiz isso, todos eles, né, fiz exército, né, lá no exército, qualquer falha que você comete, isso pode ir para a sua ficha. A minha ficha limpa, mas não que eu não tenha cometido falhas, mas que nas 2 vezes que eu cometi falhas um pouco mais graves no sentido, falha grave no exército é você não cortar o cabelo direito, é você não se uniformizar direito, ou faltar em alguma... Então, esse tipo de falha, né? 2 vezes que aconteceram, né, fatos, eu peguei, conversei com os oficiais e eles entenderam que, pelo fato de eu ter ido assumido a consequência, eles não iriam fazer um apontamento na ficha. Então é importantíssimo isso, gente. O país precisa de pessoas que assumam as consequências dos seus atos. Outra coisa que eu também aprendi ao longo da minha vida e que hoje eu uso demais. Eu digo uso demais porque imagine que eu posso estar em grandes eventos hoje, como participo de grandes eventos de Fórmula 1, que só tem gente com muita grana, e num outro momento eu estou lá no fundão da Zona Leste, no fundão da Zona Sul, andando no meio de favela. Outro dia mesmo, o Pedro, né, que é da comunicação, que está aqui, sabe que é assim, né? A gente lá no meio da favela e chegou os manos meio que intimando. Então, são situações muito diferentes, né? Mas que, ao longo da minha vida, eu tive sinais, né, da importância da gente estar preparado para enfrentar qualquer ambiente que a gente estiver. Isso eu aprendi com um padre, né? O padre que eu conheci, né, enquanto eu era jovem, participava de grupos de jovens e que fez o meu casamento. Depois que eu casei, eu convidei ele para jantar na minha casa. E eu achei muito gozado, porque ele, como padre, ele também lidava com pessoas das classes sociais mais diversas, né? E a hora que ele sentou na mesa, eu vi assim que ele tinha a forma dele lidar com os talheres, com os pratos, né, com o copo, é extremamente refinado. Eu falei, Ivan, como que é isso, né, cara? Porque você está lá atendendo a população, tal, uma vida mais simples, uma vida de igreja, e eu estou vendo você assim, extremamente refinado, né? Ele falou, Marcos, no seminário a gente aprende, né, a conviver com todos os lados, com todos os ambientes, e isso é importantíssimo. Então, eu posso estar numa favela tomando
café numa caneca de lata, né, que eu não vou negar o café que uma pessoa me oferece, e posso estar num evento extremamente com pessoas que tenham dinheiro, né, jantares muito grandes. Então, lá no seminário, a gente aprende a se portar em todos esses ambientes, e isso foi outra coisa que eu levei para a minha vida. Essa história em um dia pode mudar, já tinha acontecido comigo quando entrei na Gerdau antes, voltou a acontecer depois, né, com a prefeitura agora, porque assim, quando a gente é técnico, eu era engenheiro de estruturas, tudo que eu falava, né, em termos de projeto, de explicações técnicas, para alguém que vinha tirar dúvidas, as pessoas, obrigado, valeu, e assimilavam aquilo, né, como se fosse uma verdade. No meu primeiro dia de Gerdau, e a Gerdau, apesar de ser uma empresa, né, que vende aço, é uma empresa comercial. E um telefonema que eu atendi logo no primeiro dia, era uma pessoa querendo saber como que usava a tela soldada. Não sei se vocês já tiveram, né, aí durante o curso de vocês, o que é uma tela soldada, mas como que ele poderia usar uma tela soldada para a piscina. Eu peguei e expliquei, e o cara simplesmente falou para mim e falou, isso pelo telefone, né? Mas como que eu vou acreditar em você? Você é um vendedor. E daí eu falei, pô, mas até ontem todo mundo acreditava em mim, agora a primeira ligação que eu atendo, que explico alguma coisa, já não acreditam, né? Então, realmente, isso, né, a gente tem que levar para a vida, né? De um dia para o outro, as coisas podem ser muito diferentes e a gente tem que se adaptar. E aprender, né, ao longo da carreira, a gente se tornar referência. Então, o meu caso aqui de referência, né, não tem nada a ver com construção civil. Quando eu fiz exército, né, em geral, como no começo do ano ainda eu fazia o exército Mackenzie, que o CPUR era meio período, e daí eu ia direto para o Mackenzie, não dava nem tempo de almoçar para fazer a aula. E daí, para eu comer alguma coisa, minha mãe me mandava um lanche, né, que eu ia comendo no carro. Então, com uma mão ia comendo, com a outra mão ia dirigindo. Só que o problema é que esse lanche todo dia era um omelete, era pão com omelete lá, um mexido com tomate, e eu já estava verde. E depois de 2 meses comendo isso, eu falava, mãe, é o mesmo ovo, é o mesmo pão, dá para fazer diferente, né? E ela sempre dedicada a tudo, e ficava meio chateada e falava, poxa, eu não gosto do meu pão com ovo. Mas isso ficou para mim, que daí eu falei, não, eu vou começar, não, né, enquanto estava morando, mas depois de casar, vou começar a morar ou vou começar a aprender a cozinhar. E foi muito gozado esse processo, né, de começar a aprender a cozinhar, primeiro para mim e para a esposa, as coisas começarem a acertar, depois começar a convidar as pessoas em casa, porque eu ia fazer o jantar e as pessoas iam meio cismadas, né, de o que vai dar, será que eu vou conseguir comer alguma coisa, e saíam lá satisfeitas, e chegar no ponto que é hoje, né? Hoje, vira e mexe, realmente acontece isso. Me liga a minha mãe ou me liga a minha sogra para perguntar como eu fiz alguma coisa ou pedir sugestão, né, de como incrementar algum prato. Então, ser referência por isso, né? É você pegar, evoluir numa determinada tarefa. Peguei, estudei, fui fazer curso de culinária também, mas você evoluir na tarefa de forma que aquelas pessoas que antes eram as suas referências, né, passam a te consultar. Então, isso é muito legal, te dá muita segurança, né, muita segurança na carreira. E, por fim, quanto a esses ensinamentos de vida, eu sempre tive a noção assim, eu preciso enxergar o todo, né? Então, apesar de eu estar atuando numa área de engenharia, eu preciso ver a atuação social, né, que essa área posso ter, como que é a melhoria técnica desse assunto, como é a questão comercial. Então, sempre uma visão mais global das coisas. Mas isso não basta, porque no dia a dia você tem que atuar em cima de pontos específicos.
que é aquilo que são essas coisas que vão se tornar realizações. São essas coisas que vão trazer benefícios para as pessoas. Então, é importante, sim, a gente ter a visão global, mas é importantíssimo que a gente, aqui eu atue localmente, que a gente atue em pontos específicos e traga resultados. Senão a gente fica só no discurso, um discurso bonito, um discurso abrangente, mas que não traz resultado para o dia a dia das pessoas. Então, a história da Construa Sua Marca, eu coloco embaixo, né? Diversidade é bom, mas seja coerente, porque, assim, hoje, principalmente a questão das redes sociais, né, virou um mundo em que as pessoas podem, né, colocar todos os aspectos da sua vida. A questão é se isso é bom. E daí eu vou falar por mim para vocês. Eu sempre tive uma preocupação nas redes sociais de colocar mais assuntos direcionados na minha área, sem muita exposição da vida, né? Às vezes, como eu falei, né, de cozinhar, mas sem muita polêmica, sem botar opiniões que sejam muito polêmicas, porque eu entendia que a rede social é um espelho, né? Você se mostra para a sociedade, e daí a questão é o que eu quero que as pessoas pensem, né, de mim. E eu entendo, muita gente vai falar, mas eu vou ser falso. Não, não é questão de ser falso. É qual imagem que você, ou qual parte da sua vida que você quer que seja passada para as pessoas. E no dia que eu falei que eu almocei, né, com o hoje prefeito Ricardo Nunes, que a gente ficou 4 horas conversando, ele tinha vasculhado as minhas redes sociais. Vasculhado no seguinte sentido: você deu uma entrevista para o jornal tal sobre a ponte e falou isso. Você elogiou o Tarcísio, na época que era ministro. Você elogiou a Tereza Cristina, que era outra ministra. Você escreveu um artigo sobre drenagem da cidade. E ele tinha olhado ali entrevistas, artigos, que isso sim, isso para mim era importante de eu colocar na minha rede, não sabia por quê, mas eram coisas que me davam satisfação de mostrar, né, de trabalhos que eu tinha feito, entrevistas que eu tinha dado, artigos que eu tinha escrito, mas que eu colocava nas redes sociais, como eu digo, sem um objetivo. Eu não sabia no que podia dar isso, mas era a imagem técnica, né, que eu queria mostrar para as pessoas. E isso foi, eu te diria que talvez, como eu falei, eu não conhecia o prefeito, ele ouviu sim as pessoas que estavam em volta, mas o que deu segurança a ele do que eu senti de tudo foi o que ele viu, o que ele leu, né? Não que ele concordasse com tudo, mas dos posicionamentos que ele viu ali. Então, se eu posso dar uma sugestão a vocês, tomem cuidado com as redes sociais de vocês. Vocês estão se formando pessoas técnicas que têm, além da vida que vocês têm, vocês vão ter uma profissão, e a nossa profissão técnica ela tem que transmitir credibilidade. Se você começa a arrumar briga, né, de política, ou criticar pessoas, ou você começa a formar uma imagem, quer dizer, você enfraquece aquela posição técnica que você tem, né, por melhor técnico que você seja, vai falar, pode ser um bom técnico, mas aqui na política o cara está falando bobagem. Então você acaba enfraquecendo a imagem que as pessoas têm de você. A questão institucional, né, que eu falei dos trabalhos institucionais, é o melhor local para a gente fazer rede de contato, porque além de, como eu mostrei, nem sempre esses trabalhos institucionais estão afeitos à área que a gente trabalha. Então, essa rede de contatos, né, ela tem que ser diversa. Por coincidência, a pessoa que me indicou lá para o prefeito, ela tinha uma empresa, né, de aço, mas não é um engenheiro, não era um técnico, né, era uma pessoa mais comercial. Então, nessa diversidade de redes sociais que você tem, ou de grupos que você tem contato, e principalmente nesses trabalhos institucionais, é importantíssimo a gente formar uma rede de contato diversa
principalmente se a gente conseguir passar essa imagem, né, mais forte que a gente quer passar. Esteja disponível. Então, é assim. Dar entrevista, escrever artigo, né, fazer trabalhos institucionais, toma tempo e você não ganha nada com isso. Mas, como eu mostrei, fortalece a tua marca, fortalece a sua imagem. Então, tudo isso, né, que acabou acontecendo, eu não tenho dúvida, foi em função dessa exposição. Quantas vezes, né, quando caiu, o professor Edson lembrou vocês daquele viaduto na Marginal Pinheiros, que caiu uma parte, né? Naquela época, eu fui da entrevista de sábado, de domingo, podia ter ficado com a família, né? Escrever artigo, você acaba tendo que escrever à noite, escrever de final de semana, toma uma parte da sua vida. Mas, para mim, deu muito resultado, né? Estar disponível para as pessoas. E aproveite o prazer de aprender, né? A gente realmente tem que aprender ao longo de toda a nossa vida. Eu, mesmo depois, né, do Mackenzie, continuei estudando, fiz esse curso de pós-graduação na Mauá, Administração para Engenheiros. Hoje eu estou fazendo um curso de ESG, que são os conceitos ambientais, sociais e de governança, né, para as empresas, para a gestão pública. Faço um curso online, não teria condições hoje de ir numa escola presencial, mas faço um curso online, porque é importantíssimo, né? A gente ir se atualizando, a gente pegar aqueles assuntos que estão mais emergentes, que estão se mostrando como importantes, como é o caso do ESG para as empresas hoje, e a gente se atualizar. E aquilo que é mais importante, né, gente? Primeiro, não esquecer dos amigos, e nessa experiência da prefeitura tem sido muito gozado, porque meu celular toca menos do que tocava antes de eu ser secretário. E às vezes você sente falta, né, de pessoas que te ligavam sempre, deixam de ligar, e a hora que você fala com elas, cara, sumiu, o que aconteceu? Ah, sei lá, agora você está ocupado, você é importante. Pelo amor de Deus. Então, a gente não pode, né? Eu acho que essas relações que a gente constrói na nossa vida, independe do que possa acontecer na nossa vida, a gente tem que pegar, tem que valorizar. O professor Edson sabe, a gente tem os nossos encontros do Mackenzie, e agora os encontros continuam e eu continuo indo, que é um prazer enorme estar junto dessas pessoas que a gente construiu a relação. Valorizar a família, né? Que no final a família é o que nos dá a base. São aquelas pessoas que, se tudo estiver dando errado na minha vida, na sua vida, várias pessoas se afastam, mas o seu suporte é a sua família. E de que existe um Deus. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua forma de encarar a vida, mas, graças a Deus, durante a minha vida eu tive alguns indícios, alguns sinais da existência de um Deus. Mais ainda, né, nessa situação que aconteceu, né, de vir a ser secretário, que para mim, até hoje, eu não sei o que eu estou fazendo lá, e quanto mais eu conheço, saber o que eu estou fazendo, eu sei, né? Mas por que eu estou lá? Porque é bastante interessante que, à medida que você vai conhecendo, e as brigas ou discussões por cargos, a complexidade das relações dentro de uma prefeitura grande de São Paulo, que eu fico assim, meio perplexo de falar o que eu estou fazendo. Todo dia eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Mas o prefeito sempre me lembra, ele tem uma frase que em todos os eventos a gente fala, que é assim, né? O que eu vou fazer? Quando eu acordo, o que eu vou fazer hoje para melhorar a vida das pessoas? Então, essa a nossa missão. E daí, entrando nos assuntos da secretaria, prometo que 10 minutinhos a gente acaba. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da Secretaria de Obras de São Paulo, quando a gente entrou, a gente falava em 700 milhões de investimentos, né, o orçamento da Secretaria, e quando a gente fala orçamento, excluam pessoal, né, os salários, tal. Aqui a gente está falando do orçamento de investimento.
Hoje, para 2023, nós estamos com um orçamento de 2,5 bilhões de investimento. É um bom dinheiro, né? Mas talvez seja até aquém das necessidades da cidade. Mas a gente está cada vez mais, né, se preparando, fazendo projetos, e eu vou comentar algumas coisas com vocês do que a gente está fazendo na Secretaria. Uma das ações importantes que a gente está fazendo na Secretaria é assim: quando a gente chegou, a gente não tinha muitos projetos desenvolvidos. A gente tinha algumas obras em andamento, projetos em desenvolvimento a gente não tinha muito, e começamos a desenvolver, mas isso implicava que vários assuntos importantes para a cidade em áreas de risco, e daí a gente está falando de periferia, estamos falando de contenção de margem de córrego que escorrega para dentro dos córregos, dos rios, causando alagamentos, estamos falando de contenção de encostas, contenções de morro, que a hora que tem um deslizamento, varrem as casas, causam morte de pessoas. Graças a Deus, nesse período, nós não tivemos nenhuma morte por deslizamento de encostas, em função de várias obras que a gente está fazendo na cidade. Reduzimos muito, tivemos a redução muito grande de mortes por alagamento, né? Mas hoje, em São Paulo, nós temos 192 obras em andamento, obras ou projetos em andamento para essas áreas de risco. E desde lá, de janeiro de 2021, 304 intervenções emergenciais. Quando a gente fala emergencial, basicamente escorregamento de margem de córrego, escorregamento de encosta, a gente tem acidente em ponte e viaduto, caminhão batendo em ponte e viaduto, alguns outros que a gente vai conversar um pouquinho. Na Secretaria, nós trabalhamos, nosso foco principal são essas metas 32 e 37, nos planos de meta da cidade. A 32 são 230 obras no sistema de drenagem e viabilizando 15 reservatórios. Então, essas obras de emergência estão dentro. Nós estamos agora com um programa que foi contratado agora de atuação só em áreas de risco, que vão ser desenvolvidos 100 projetos, e imediatamente a gente vai dar início a essas obras para a gente mitigar os riscos dessas áreas. As áreas de risco são classificadas de R1 a R4, sendo R3 e R4 as de maior risco. Então, a gente está priorizando essas obras. São Paulo tem uma dimensão enorme e é impressionante quando a gente vai, em especial, para as periferias. A gente vai ter as casas junto às margens de córrego, casas por cima de córregos, que inviabiliza a limpeza. Então, são problemas muito críticos e não é fácil. Às vezes são comunidades consolidadas. Não estamos falando de casa de madeira, não. Às vezes a gente está falando de casa de tijolo de 3 andares por cima de um córrego. Então, é bastante complicada a situação, mas a gente está atuando para melhorar. Outra meta é realizar 260 obras em obras de arte especiais. Então, estamos falando de pontes, viadutos, passarelas, túneis. Então, na verdade, todas as obras da cidade de São Paulo nunca tinham passado por manutenções preventivas, ou seja, atuação antes do problema ocorrer. Em função daquele acidente da Marginal Pinheiros, um programa foi desenhado. Quando a gente chegou na Secretaria, esse programa estava no seu início, mas hoje a gente deu um ritmo bastante forte nele. Estamos com 28 obras em andamento na cidade, daí não são emergenciais, são obras para a gente pegar, fazer a recuperação estrutural ou o reforço estrutural, e daí fazer a recuperação de gradil, de passeio, pintura na ponte, do piso, do pavimento, junta de dilatação, quer dizer, atualizar aquela ponte viaduto, né? Trazer ela para condições de trabalho como se fosse na época da sua inauguração. Então, nossa meta é 260 obras, nós estamos licitando outras 90, com relação à recuperação estrutural, mais 125 só com relação
esses aspectos que a gente chama de funcionais, que são juntas de dilatação, gradil, pintura, o piso, né? Para que a gente atinja essa meta. Na verdade, a gente está trabalhando aí com cerca de 350 obras ao final dessa gestão. E a gente se envolve em algumas outras metas. Então, a meta 40 é manutenção de 1,5 milhão de metros quadrados de calçada. Nós estamos trabalhando nas calçadas do centro do Triângulo Histórico e na calçada do Quadrilátero República. Então, hoje a gente tem um piso de pedra portuguesa, que é um piso bonito, sem dúvida, mas ele é muito permeável. A gente tem um tráfego grande lá nessas regiões do centro de São Paulo. Então, esse piso permeável associado a grandes cargas, o piso fica totalmente irregular, né? Vai afundando alguns trechos. Além disso, a gente tem um problema das empresas de telecom, que vão, abrem, rasgam esse piso, tiram as pedras portuguesas e não repõem direito. Então, agora essas calçadas vão ser de concreto, a gente está reorganizando o sistema de drenagem, reorganizando as tubulações, para que a gente ordene os sistemas, né, tanto de energia, quanto de água, quanto de esgoto, quanto de telecom, e que daí a gente vai ter, né, um piso final em concreto armado. Viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus. Nós estamos fazendo requalificações de 5 corredores de ônibus, nós estamos liberando essas obras. Estamos implantando BRTs Radial e Aricanduva, as obras devem começar, dessas duas, devem começar ainda esse ano. E 4 terminais, são 2 da SP Trans, 2 nossos, um a gente conseguiu liberar no Tribunal de Contas e as obras devem começar ainda agora em julho. Algumas imagens para vocês. A da esquerda, mais alta, a recuperação das margens do córrego Itaim, aí foi uma emergência, então a margem do córrego estava deslizando. Essas obras de emergência a gente atua quando existe um risco iminente e a gente só pode fazer o trecho de obra onde existe o risco para a população. Então, são situações excepcionais, mas vocês viram a quantidade de ações excepcionais que a gente tem na cidade. A primeira obra que eu tive contato quando entrei na secretaria foi lá no Vale do Anhangabaú. A obra estava praticamente pronta, estava finalizando, a gente fez a entrega, se não me engano, no mês de abril, estava no meio de pandemia, deu muita imprensa aí que falava que a obra não ficava pronta, mas o grande problema era abrir, as pessoas se juntarem, a gente estava em pandemia, então a gente teve que ir postergando até a gente ter uma melhoria da situação sanitária e poder abrir. Quem já foi no Anhangabaú, não sei se todos, se alguém de vocês é de São Paulo, mas estando em São Paulo, vão passear lá, principalmente tem atividades durante a semana, vários shows, então fica um espaço bem legal para esse tipo de atividade. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma cobertura de quadra. O prefeito colocou para a gente uma meta de fazer 96 coberturas de quadra, todas já estão prontas, porque ele estudou em escola particular, que tinha quadra coberta, e depois a família dele teve um problema, e ele teve que estudar em escola pública, a quadra não era coberta, e isso mostrou para ele a importância, né, de ter quadra coberta, que as crianças fiquem protegidas do sol, da chuva, e tenham um espaço de convivência da comunidade. Então, a gente tem entregue várias quadras, todas elas já estão prontas, e nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação hoje. Quer dizer, esses 2,5 bilhões que eu falei para vocês é só de obras da Secretaria. A gente tem outros 2,5 bilhões para as obras de educação. E daí a gente está falando de novas unidades, de reformas, de ampliações, das coberturas de quadra. Então, várias situações a gente está mexendo, né, fazendo intervenções em mais de 1.000 escolas da cidade de São Paulo. As recuperações dos viadutos, né, aí o viaduto Bresser, esse já está pronto, então ele teve recuperação estrutural e depois o piso foi recuperado, foi implantada uma ciclovia no meio, foi pintado, então uma estrutura como se fosse nova.
Do lado esquerdo, requalificação da Avenida Santo Amaro, uma avenida grande em São Paulo. Então, vocês estão vendo essa faixa central. Nessa avenida, as faixas mais à direita, junto às calçadas, eram de ônibus. Agora, os ônibus vão passar para o meio, as calçadas vão ser alargadas. Em alguns casos, vão haver desapropriações para ampliar as calçadas. A Avenida Santo Amaro estava muito degradada. E a gente entende que agora, com esse novo projeto urbanístico que está sendo feito, a situação, né, vai melhorar muito. Do lado direito, aí, os piscinões, né, o córrego Taboão, apesar de chamar Taboão, ele é ali na Avenida Aricanduva. Então, os piscinões, os reservatórios de grande porte, são elementos importantíssimos para a gente resolver os problemas das grandes manchas de alagamento da cidade. Então, a gente atua localmente, né, localizadamente com as obras emergenciais, mas quando a gente fala nos grandes alagamentos, a gente está falando de ações planejadas. Nós temos os cadernos de drenagem que nos mostram, né, quais os principais pontos, o sistema de drenagem da cidade e aonde a gente tem que fazer esses piscinões. Então, são obras bastante impactantes para a cidade. Nós entregamos 3 piscinões e estamos viabilizando outros 12 até o final da gestão. Viabilizando encaminhando a obra, né? Começando a obra, e já alguns a gente vai entregar, mais alguns a gente vai entregar, outros, ao final da gestão, ainda vão estar em obra. E alguns casos que o professor Edson comentou com vocês, para mostrar para vocês assim, é interessante, né, esse trabalho na prefeitura, que você acha que sabe como o dia começa, mas com certeza você não sabe como o dia termina. Então, são surpresas diárias, né, e eu vou mostrar 3 delas para vocês, que foram situações interessantes. O primeiro foi aquele buraco do metrô que abriu na Marginal. Deixa eu tomar mais uma água aqui, só um instante. Desculpe, que abriu lá na Marginal Tietê. Isso começou, se eu não me engano, foi amanhã de uma quinta-feira, umas 10 horas da manhã. A gente foi para lá porque teve... abriu um buraco ali, rompeu uma galeria, um emissário, na verdade, da Sabesp, e daí desceu a pista da Marginal. Mas o mais grave é que a gente foi correndo para lá, porque durante o dia o buraco começou a abrir cada vez mais e estava quase atingindo uma rede elétrica enterrada que tem lá na Marginal Tietê, e que se atingisse ali, se quebrasse um cabo ali, toda a zona oeste ali de São Paulo ia ficar sem luz. E o negócio estava progressivo, são coisas que a gente não... né, a imprensa não divulgou, até porque não havia motivos, né, para causar alvoroço na população. E daí, durante a quinta-feira, logo após o almoço, reuniões técnicas, e por isso que se decidiu encher o buraco de uma argamassa lá, né, que fala, poxa, mas gastou argamassa para caramba, mas foi o único jeito de estabilizar o solo. É o único jeito rápido. Porque se, como eu falei, se continuasse desbarrancando, ia atingir essa rede elétrica. Então, foi um trabalho ali, só para ficar claro, a prefeitura não tinha atuação direta, na verdade, nem o governo do estado, porque essa linha que é executada ali é uma concessão, né? Então, a empresa era a responsável. Então, a gente só ficou lá organizando o trabalho com eles e desenhando a solução com eles para a gente não ter um prejuízo grande para a população. E a hora que chegaram nessa solução de encher o buraco de argamassa, todos os técnicos deram um aval, e naquele dia e no dia seguinte acabou o concreto em São Paulo, porque todas as usinas se direcionaram para essa obra, para encher aquele buraco de argamassa. Então, foi um trabalho bastante interessante. A empresa estava trabalhando na frente, mas em 2 dias, como a Marginal, a pista local ficou fechada, em 2 dias nós abrimos o que vocês estão vendo nas fotos do lado, é uma pista que se abriu por trás da uma paralela à Marginal. Não tinha rua aí,
eram terrenos, né? Um era um terreno que vai sair um prédio, outro era uma concessionária, estacionamento de uma concessionária. Então, se conseguia um espaço, a gente fez um decreto do prefeito que chegou para os donos e falou: olha, eu estou pegando essa tua faixa do terreno, isso se chama requisição administrativa, então o cara ele tem que deixar passar e depois discute o que vai ser. Então, essa pista aqui foi aberta em 2 dias, por isso que a gente não viu, né, também muito transtorno. Acho que essa pista ficou aberta aí uns 2 meses, até que se recuperasse totalmente a marginal. Um segundo caso interessante foi esse edifício ali na 25 de março, que pegou fogo, não sei se vocês se lembram. Ele ficou 4 dias pegando fogo, e a ponto, né, de falar, esse negócio vai cair. E ninguém se conformava, nós, inclusive, lá na secretaria, por que o edifício não caiu. A gente foi atrás das plantas, por que não estava caindo, porque estava pegando fogo, foram 3 ou 4 dias de incêndio. E a gente conseguiu umas plantas do final da década era 1918, 1919, um edifício bem antigo. Para vocês terem ideia, no pavimento térreo, as plantas antes da aprovação mostravam assim: abrigo antiaéreo, porque pegou a Primeira Guerra Mundial. Então, um edifício extremamente robusto, por isso ele não caiu. Se fosse uma estrutura de hoje, com certeza teria caído. Então, era um edifício robusto, e as plantas aprovadas já foram em 22, 23, e daí já mostrava essas regiões, já tinha acabado a guerra, essas regiões que estavam como abrigos antiaéreos, como depósitos. E todas as salas de todos os andares, depósitos. Não sei se vocês têm noção de carregamento, mas um edifício residencial, comercial, a gente está falando em cargas, né, por laje de 150 a 200 quilos por metro quadrado. Esse edifício foi projetado para 1.000 quilos por metro quadrado. Uma estrutura extremamente robusta, por isso não saiu. Por isso não caiu. Agora, aí foi um dos momentos tensos, porque queriam, né, de toda forma, derrubar, e a gente, nosso técnico, não precisa. E o pessoal que estava mais assustado falou: olha o que vocês vão fazer, que se esse negócio cair, a gente vai ter um problema sério. Mas a gente pegou, conseguiu, né, convencer de que a situação era razoavelmente segura. A prefeitura fez um acordo com os proprietários, entrou na obra e tirou os riscos. Vocês veem que todas as alvenarias foram retiradas, materiais que estavam soltando. Olha a foto da direita aqui, né? Aqui é um vão interno que tem no... Deixa eu voltar aqui. No edifício, que foi por onde a chama... É como se fosse... Imagina um vazio interno no edifício, né? Então, aqui, tudo isso dá a volta e fazia esse vazio interno. Então, isso funcionou como uma chaminé. Por isso que o incêndio foi tão forte e durou vários dias. Mas daí foram retirados tudo que estava caindo, placa que estava soltando revestimento. Os proprietários agora receberam o edifício de volta. A seguradora está pagando para a prefeitura o valor que foi gasto nessa retirada de risco, né? E a mesma empresa que fez esse trabalho do risco conseguiu pegar a obra agora para fazer a recuperação do edifício. Então, foi uma situação bem interessante. Por fim, uma obra que eu acho que vocês não sabem ainda, aí a Avenida do Estado, vocês têm o rio Tamanduateí aqui, ó. E o que aconteceu? Desde dezembro de 2022, desculpa, começou a se notar que essa parede estava caminhando em direção ao rio. Então, ela começou a abrir. E a gente foi acompanhando. Chegou no Carnaval, ou 2 semanas antes do Carnaval, esse deslocamento se potencializou. Vejam aqui, olha, o vão que a gente tem aqui aberto, e vejam aqui agora.
Então, essa parede começou a cair, a ir em direção ao rio, ela ia cair com certeza, e época de chuva, se essa parede caísse para dentro do rio, ia segurar a água, ia causar grandes alagamentos por trás, e daí começou a se fazer esses travamentos. Então, durante o carnaval, a gente pegou, trabalhou lá, eu tive durante o carnaval na obra, fazendo esses travamentos para segurar a parede, esses travamentos presos aqui atrás, né, aqui na pista, que era uma pista estaqueada. Então, com isso, se conseguiu segurar esse muro, mas ele chegou a abrir de 60 a 70 centímetros, então ficou bem inclinado, e hoje o pessoal está, aos poucos, demolindo, está fazendo uma parede de diafragma aqui no meio, porque tudo isso foi causado, teve um rompimento dessa galeria, começou a lavar tudo por baixo da pista, e a pista ficou sem terreno por baixo. Então a pista começou a deformar totalmente, vocês estão vendo aqui uma imagem da obra. Então essas 3 situações eu acho que dá uma visão bem clara para vocês, né, dos desafios que a gente enfrenta numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, só para finalizar, lá na eleição do Bruno Covas, lá de 2021, o lema de campanha era foco, força e fé. E a gente tem trouxe isso para a nossa gestão aqui do prefeito Ricardo Nunes, que faz questão de lembrar sempre que tudo começou no convite do Bruno lá atrás. E esse foco, força e fé, eu vinha descobrir, pesquisando, que é de uma música, se eu não me engano, do Projota. Foco, um objetivo para alcançar, força para nunca desistir de lutar, e fé para me manter de pé enquanto eu puder. Só preciso de força, foco e fé. Não, a gente agradece. Uma salva de palmas aí para a palestra. Eu tenho uma curiosidade, Monteiro. Quando aparece assim uma obra emergencial ou quando a cidade precisa de algum serviço, como é que é alocada a verba para isso? Porque a obra a gente faz tecnicamente a gente levanta orçamento, vê como é que é e tudo, né? Mas deve ter um orçamento da cidade para alguns tipos de serviço e deve ter um orçamento para situações emergenciais, né? Será que você pode explicar essa dinâmica? Que eu fiquei curioso. O pior que não, Edson, o pior que não tem é um enrosco enorme, cara. Porque assim, obra emergencial é feita assim, ó. Nós da secretaria, a gente não tem essa atuação, né, tão espalhada pela cidade. Então, quem detecta a situação emergencial é a subprefeitura. E a subprefeitura, para justificar, né, ou para fazer aquela obra, ela vai ao local, o técnico dela, que a gente chama de CPO, que é o cara de operações, detecta a emergência, chama a Defesa Civil, a Defesa Civil emite um parecer dizendo, olha, existe sim o risco, e daí o pessoal instrui um processo e manda lá para a Secretaria de Obras. A gente pega o nosso técnico, daí vai até o local, e ele tem que determinar 2 coisas. Primeiro, se é risco iminente, ou seja, se as pessoas estão sofrendo realmente, estão com risco de vida. E 2, ele tem que delimitar qual trecho que está em emergência, qual trecho que oferece esse risco iminente. Caracterizando essas 2 situações, se abre emergência. Na emergência, se define uma empresa de obras e uma empresa de projeto, e essas empresas vão imediatamente ao local para ter a primeira atuação, né, tomar as primeiras medidas para mitigar o risco. Tudo isso sem orçamento, sem nada. Você não sabe o tamanho dessa obra, né? Você ainda não tem caracterizado o que vai precisar, qual a solução. E daí, em geral, se toma essas primeiras ações e o projetista começa a desenvolver a solução. Tendo essa solução de projeto, daí se faz a planilha de orçamento e daí, cara, daí se faz a obra. Existe, na lei anterior, pela 8666, eu tinha 6 meses para fazer uma emergência. A lei nova, que é a 14.133 de licitações, fala em até 1 ano para uma obra de emergência. Mas, nesse tempo, então, as empresas atuam e a gente lá na secretaria daí começa a passar o chapéu
com Secretaria de Fazenda, tudo, para ter como pagar isso daí. A obra de emergência tem essa característica. Uma outra crítica que se faz à obra... Na verdade, a emergência não deveria existir, né? Se a gente tivesse planejamento, tivesse cuidado melhor antes, não deveria ter a emergência. A gente pegou também os anos de pandemia, a atenção ficou voltada para as situações de saúde, então por isso que a gente pegou essa situação de necessidade de várias emergências. Mas tendo a planilha, uma coisa legal na secretaria, a gente tem um trabalho com a FIP, tem as tabelas CIURB. A tabela CIURB serve de referência de preço para várias prefeituras do país. Então, essa tabela a gente edita a cada 6 meses, agora a gente vai começar a editar pelo menos a cada 4 meses, e lá dá os preços, né, dos serviços, dos materiais. Então, uma obra de emergência, ela não tem licitação, mas ela segue os preços da tabela CIURB. Então, os quantitativos são apurados, com os preços da tabela CIURB se fecha o orçamento. Na verdade, apesar de ser emergência, até para dar uma justificativa melhor, a gente chama 3 empresas e aqui dá um maior desconto para aquela situação, acaba ficando com a obra dessas 3 empresas, apesar de não ter licitação. Mas é feito com valores de tabela, se aplica o desconto que a empresa se dispôs a dar e se segue com a obra de emergência. Mas o problema que você apontou é real. A gente, esses valores, a gente tem que sair atrás correndo e convencer os órgãos de governo da importância daquela obra, por que foi emergência, para ter a liberação do dinheiro. Marcos, parabéns. Eu me identifiquei em várias falas suas, desde Palmeiras, né? Até mesmo no Mackenzie, sou mackenzista também, né? E também morei ali perto do Tatuapé, na Vila Carrão. Então, né, tem várias coincidências. E na sua vida profissional também eu me identifiquei com a sua postura, né? Em relação a redes sociais também, tem o mesmo pensamento, né? A gente, como assumir uma figura pública, não tem muito que ficar mesmo, né? Mostrando certas coisas que mais vão prejudicar do que vão ajudar a si mesmo e aos outros, né? E também a sua experiência, né, profissional, né, como secretário de obras de São Paulo, tendo contato com amigos, família, né? E que você comentou, né, que até achou ruim que os amigos... Esse efeito eu também senti, né? Não, agora você é diretor lá do campus, né? A pessoa supõe que você é a pessoa mais ocupada do mundo, né? E quem define, né, o profissional não é a profissão, é o profissional, né? Então, depende muito da sua postura, né? Seja à frente de um campus aqui que, né, que tem as suas dimensões, né? Mas perto de um secretário de obras, que as dimensões de obras são muito gigantescas, né? Então você também busca ali manter, né, esse dia a dia de uma pessoa, né, de um ser humano que tem, né, a sua expectativa de vida, a sua expectativa de fé, de tudo, né? Sem se debruçar, sem mergulhar no trabalho ao ponto de esquecer de todo o resto. E pelo jeito você não esqueceu, você está aqui com a gente em plenas férias, né? Na Europa, e está aqui conversando com a gente, passando essa experiência para todos nós. Para mim, foi mais um aprendizado. E a minha pergunta agora, né? Também eu tenho uma pergunta. A gente tem aqui no campus, a gente tem um campus aqui de 80 mil metros quadrados, de área construída a gente tem 9 mil metros quadrados, e a gente tem as nossas obras. Nada muito como 200 e poucas obras que tem, né? E emergências de uma cidade inteira, né? Mas a gente tem poucas obras aqui que a gente tem o nosso orçamento, e também a nossa emergência está dentro do orçamento. Até a emergência a gente tem que planejar, né? Porque a gente não tem um orçamento para emergência aqui também. Então a gente tem que recorrer à reitoria e tudo mais. Mas quando a gente se propõe a fazer uma obra, e aí você citou a obra, a legislação 8666, né? Que tem esse número 66, não é à toa.
E a gente fica muito limitado em questão de contratação, né? Então, a gente literalmente tem que lançar uma licitação, tem que especificar, tem que se debruçar numa especificação técnica muito bem feita. E eu julgo que aqui a gente faz isso. A gente, né, tem um profissional aqui, a gente é um campus que tem um profissional que atua só nessa área, um tecnólogo em construção civil, que atua para desenvolver esses projetos. A gente fez aqui um mezanino, há um ano atrás, um mezanino. O que é um mezanino, né, Marco? O mezanino, né, para fazer 3 salas em cima, e vai fazer um ano que essa obra não termina, né? E aí, teve uma empresa que fez a parte da infraestrutura metálica, a gente até fracionou a obra para justamente diminuir os impostos. Então, sim, a gente partiu de um orçamento de 700 mil e, sim, conseguimos baixar para 350 mil o mezanino com a infraestrutura metálica e com os drywalls, forros e parte elétrica. Então, a gente dividiu em 2 obras, então isso também talvez tenha demorado. Então, contratamos uma empresa para infraestrutura e a outra para fazer, vamos dizer assim, um acabamento, né? E essa segunda empresa, a primeira empresa atrasou, deu 1000 desculpas, né? Atrasou, reclamou do preço do aço que subiu no mundo inteiro. E agora a segunda empresa está reclamando que, né, que não tem dinheiro, né, mas participou de uma licitação. Ou seja, aquela obra que era 3 meses está virando 12 meses. E a gente está com previsão para acabar agora em julho, mas a gente está correndo esse risco de repente, não ficar pronto em julho, e a gente precisa dessas salas, né, para o começo do semestre que vem. E a gente tem uma reforma de uma biblioteca, que a gente vai ampliar a biblioteca. Licitamos no começo do ano, uma empresa ganhou, era para ter começado em março. Vocês viram a obra lá na biblioteca? Nenhuma. Pois é, a empresa agora que está se movimentando para montar o canteiro para fazer. Marcos, eu não sei se a gente é muito azarado, né? Mas o planejamento, a parte técnica a gente fez. Mas como que é, né? Eu acredito que você deve ter também experiência com empresas que acabam sendo, né, má empresas, né, no atendimento. Mas toda a experiência que a gente tem com a obra aqui no campus nunca é 100% positiva. Assim. Começou no tempo, acabou no previsto. Sempre acontece algum imprevisto que praticamente, né, a gente entende que não é de nenhum planejamento nosso, nem nenhuma especificação nossa. É simplesmente empresas que se lançam num processo licitatório e acabam, né, se aventurando, baixando o seu preço e depois não dando conta. Como é que você lida com isso numa... Oi? Aqui também a gente é uma autarquia pública, né? A Escola Técnica Federal que você estudou, que eu comecei ministrando aula na Escola Técnica Federal na década de 90. Apesar de parecer novinho, não sou tão novinho assim. Eu acho que quem ministrou aula para você foi o Antônio Carlos de Bragança, Olhança Bragança, que é professor lá. Enfim, nós somos uma instituição pública, então, assim como o município, né, dentro do Executivo Federal também a gente sofre das mesmas coisas. Ou seja, como é que você lida com essas empresas? Acontece também nessas suas 200 e poucas obras em São Paulo? Ragner, eu não me lembro de uma obra que não aconteça isso. Todas acontecem. Muda a escala. Que bom. E eu acho que tem alguns aspectos, né? Mas uma das situações que você colocou é justamente isso. As empresas de construção civil, elas têm esse péssimo costume, né, de chegar numa licitação, de pegar, de baixar preço, de fazer preços ou dar descontos, né, que são inexequíveis, e depois sempre com a expectativa de, não, depois se cria um aditivo, a gente pega e corre atrás. Então, vocês vejam que, quando se ouve falar de aditivo de obra, eu, pelo menos, quando eu ouvia falar isso, era sempre assim, no sentido de, tem sacanagem, se tem aditivo é que tem sacanagem. Mas, em geral, o problema é esse, as empresas baixam o preço demais e depois ficam buscando, né, justificativas para ter aditivo e caber o preço dentro do orçamento lá. O que a gente faz para tomar mais cuidado? Na elaboração do termo de referência do edital, é ter uma qualificação da empresa
que coloque algumas barreiras, porque o poço não tem fundo, Ragnar. Se você deixar aberto, né, a licitação totalmente de não vou fazer exigência técnica nenhuma, aí você vai pegar o menor preço, provavelmente. Mas você vai ter problema desse tipo que você falou, ou piores, que a empresa vai começar, não vai aguentar e a obra vai parar, você vai ter que fazer nova licitação e assim por diante. Então, o que se faz é ter um termo de referência, ter um edital que coloque algumas barreiras, algumas experiências. Bom, é um mezanino, então eu vou exigir que seja uma empresa que já tenha uma certa experiência nesse tipo de obra, que já tenha executado tantas mil toneladas de mezanino, para você filtrar um pouquinho a situação. Não é que você queira fazer mais caro, é que você quer que a obra saia. E a gente tem a vantagem também de ter um pessoal. Outro dia me perguntaram assim: poxa, mas vocês estão dizendo que estão fazendo tanta coisa tal, e quem garante que isso vai ser dado continuidade depois, né? E a gente tem uma vantagem, acredito que vocês também tenham esse caso ali, de ter técnicos experientes, né? Pessoas que já conhecem, né, essas deficiências aí das licitações. Então, a gente fala que a gente está fazendo esse conjunto de ações e se essas ações forem coerentes, se as mudanças que a gente está implantando, os técnicos de carreira entenderem como ações importantes, ainda que mude partido, que mude gestão, esses técnicos vão querer levar essas ações adiante. Então, é uma forma de deixar um legado para a cidade, é isso que a gente tem tentado fazer. Ótimo. Teve uma aluna que até perguntou por que essas empresas participam, né? Eu tenho algumas respostas, pelo menos pela nossa experiência, né? Algumas empresas pegam porque acham, primeiro, que não fazem o cálculo certo. Então, assim, acaba virando um videogame para elas, né? São empresas que não têm uma experiência, não têm uma prática de obras públicas, acha que eu vou entrar lá e começa a dar os lances e não calcula que a margem de lucro dele foi embora, que ele já está trabalhando quase no prejuízo. E também tem, né, empresas que às vezes pegam para justamente. A gente tem a impressão que elas pegam justamente para atrapalhar. Atrapalhar o órgão, não. Atrapalhar a concorrência, né? Então, se ela não consegue pegar uma obra, mas ela sabe que é uma obra grande, né? E a outra empresa concorrente vai ganhar, essa outra empresa vai ter um budget, uma coisa maior ainda, e aí a outra empresa, para a concorrência, para inibir, ela não consegue pegar aquela obra, porque ela já não tem mais perna, mas ela tenta atrapalhar a outra empresa de pegar e poder ela também ter o lucro dela, né? Enfim, mas e aqui no interior também, né, a gente tem a dificuldade porque as empresas não são daqui, então normalmente tem que vir empresa de fora, né? As empresas da cidade acabam não participando dos certames, que seria mais vantagem, né? Então aqui, por exemplo, vocês conhecem várias empresas aqui de construção, nenhuma delas participou, por exemplo, dos nossos processos aqui, né? E aí quando é uma empresa de fora, aí eles querem comprar algum material aqui na cidade e não querem faturar para uma empresa de fora, porque tem a política de não faturar para a empresa de fora. E aí o frete fica caro para trazer material, e aí entra o que o Marcos falou. Querem fazer aditivo para poder ter um equilíbrio maior, né, nas contas aí do fornecimento do material do próprio serviço. Olá, boa noite, Marcos. Meu nome é Everton, eu sou professor aqui no curso técnico em edificações. Primeiramente, eu quero agradecer, foi um prazer, um privilégio gigante poder te ouvir. O professor Edson já tinha feito campanha, falando muito bem da sua pessoa, e a gente pôde constatar aqui, pelo menos para mim, uma pessoa do seu gabarito, com toda a sua experiência, ouvir a sua humildade, a sua simplicidade em narrar seus fatos desde lá da infância, no início, e com todas essas coisas, essas experiências na Secretaria de Obras. São notícias que quando a gente vê na TV, pelo menos eu vejo, me arrepia a espinha. Assistindo em casa, vendo na TV, eu fico imaginando estando à frente da Secretaria de Obras para ir lá resolver o problema. Então, parabéns pelo seu trabalho e, mais uma vez, muito obrigado por você ter compartilhado tanta coisa, né? Da sua experiência, da sua vida, seus conselhos. Eu vejo que isso é de um valor tão grande, né? Eu particularmente fico muito grato. Obrigado.
Uma pergunta que eu tenho, eu não sei se cai diretamente sobre a Secretaria de Obras, mas atualmente está também em foco aí a questão do plano diretor do município, meio pegando fogo, né? Como é que estão essas questões, essas discussões? Eu imagino que tem muito interesse de empreendimento, tem também os interesses políticos ali que alguns querem, outros não querem que a coisa dê certo, né? Tem tudo isso. Mas, enfim, que você falasse um pouquinho assim do que você tem observado, quais são as expectativas sobre essa, não sei se cai diretamente sobre a Secretaria de Obras, mas sobre esse tema aí do plano diretor do município, que acaba sendo referência para todo o resto, né? Obrigado, Everton. Realmente esse assunto não é a Secretaria de Obras, é a SMU, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, é ela que conduz esse processo do plano diretor. Mas vou te falar o que eu vi e quais são as minhas impressões, né? Eu acho que eu tenho uma empresa de projetos estruturais, que é aquela Planear que eu comentei com vocês, e, por exemplo, eu tenho clientes meus, né, que tiveram vários terrenos micados ali no Tatuapé, né, que são junto aos eixos. E vou dar um exemplo, sei lá, tem um cliente meu que pagou 20 milhões o terreno, né, que era perto ali do metrô Tatuapé. Se ele fosse fazer um empreendimento depois do plano diretor, com a tipologia, né, de só habitação de interesse social, ele não conseguia nem recuperar o valor do terreno. Então, ele deixou lá, né, parou, fez estacionamento ali. Então, acho que o plano lá de 2014 ele foi restritivo demais e não levou em conta algumas características do mercado da cidade, né, do mercado imobiliário da cidade. Daí tem o outro lado, né? Porque lá em 2014 foi um plano talvez muito mais um sonho, né? Mas que a hora que você entra lá no mercado imobiliário não se viabiliza, né? Então, o plano hoje, o que se tentou foi fazer uma mescla, né? De você tentar equilibrar melhor a situação. Então, o plano da prefeitura, eu participei de algumas reuniões, algumas audiências públicas. Então, ele se tentou corrigir. Primeiro, você teve o plano do executivo, né? Lá da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que tem técnicos muito bons. Tem o José Armênio, que é um arquiteto urbanista, funcionário de carreira da prefeitura, que entende tudo de plano diretor. Então, se procurou fazer algumas correções. Daí se teve, acho que teve uma audiência pública em cada subprefeitura e mais 8 audiências públicas gerais, quer dizer, fora reuniões, e daí tinha muita coisa ideológica nessa discussão. Às vezes a gente participava de reunião que começava online, né? Começava às 2, acabava 8, 9 horas da noite, você tinha grupos organizados que não queriam mudar o plano diretor anterior, e assim, questão de ordem, o cara falava uma coisa, terminava, vinha o outro, questão de ordem, falava a mesma coisa, como se fosse um texto escrito no papel, só para adiar, né? E eu acho que também, eu entendo a ideologia de cada um, mas a gente tem que pensar a cidade, ficar nesse processo de bloqueio. Então, foi um processo penoso, foi adiado, e daí o projeto do Executivo foi para o Legislativo. E agora a grande polêmica é que alguns grupos, né, algumas instituições entendem que se abriu demais, né, permitindo aí a concentração imobiliária nos bairros da cidade. E daí fica, não, a sociedade civil. Então, é assim, a dona Maria, que está pegando o ônibus lá na Zona Sul, ela não tem a mínima noção do que é plano diretor da cidade. Ela não vai participar de audiência pública, ela tem que fazer a janta para a família. Então, falar de participação social no plano diretor. Agora, por outro lado, você tem sim. É impressionante. Eu vou nos bairros de periferia, como você tem sim núcleos organizados e que entendem a política, e isso é muito legal. Então, eu acho que agora está se buscando um equilíbrio das coisas. Agora,
a grande crítica é, não, está se concentrando demais nos bairros, né? Ou está se dando um poder construtivo maior nos bairros. Se você pegar qualquer pessoa que mora em qualquer bairro de São Paulo e perguntar se você quer que seu bairro fique mais cheio, é lógico que ela vai falar que não. Agora, por outro lado, você tem que oferecer, né? Você tem que ter onde construir dentro dos bairros. Você não vai ficar jogando toda essa população mais para a periferia, né? Então, eu acho que o processo que está acontecendo tem que acontecer. O legislativo pegou, reuniu as sugestões, daí falar, não, as empreiteiras tiveram um poder muito grande, talvez tenha se aberto demais, agora vocês viram que foi adiada a votação para segunda-feira, que está se colocando, né, outros pontos, está se corrigindo alguns pontos. É o processo normal da política, é o processo normal do legislativo mesmo, né? Os grupos de pressão, e no final eu entendo que deve sair um projeto que vai mais na direção do interesse da cidade, do que é melhor para a cidade, depois do projeto do executivo chegar lá, se abrir demais, agora você vai buscar um ponto de equilíbrio, e eu acho que a gente vai ter no final um bom plano diretor para São Paulo, sim. Meu amigo, eu pessoalmente tenho uma dúzia de perguntas aqui, só a resposta de uma dá uma nova palestra. Então, eu vou parar por aqui, certo? Nós adiantamos bastante o horário. Eu queria, assim, em nome do Instituto Federal aqui do campus de Itapetininga, agradecer do fundo do coração. Sua palestra foi maravilhosa, tá certo? Uma salva de palmas, por favor. Agradeço o carinho de ter interrompido as suas férias para dedicar um pouquinho de atenção para a gente aqui. Não, foi um prazer, Edson. Agradeço a gentileza de vocês aí pelo convite. Foi um prazer estar participando. São 2h10 agora da manhã. Mas foi muito legal. Eu só fico chateado de que é sarau que vocês vão ter na sexta, é isso? Na sexta-feira, o diretor está lembrando que o Palmeiras vai jogar daqui a 45 minutos, segundo ele aqui. Palmeiras e Bahia. Putz, então não vou nem dormir, vou ficar vendo. Mas na sexta-feira nós teremos assim Amanhã os alunos que estão concluindo o curso vão apresentar o trabalho, né? E na sexta-feira nós estamos inaugurando uma categoria nova, que é um sarau. Então nós temos aí umas 4 ou 5 pessoas que já se comprometeram. Um vai tocar saxofone, outro teclado e outras surpresas aí que eu vou deixar para quem aparecer aqui para não estragar, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Também pretendemos gravar, né? E ficará junto assim com a sua palestra. Então na hora que a gente mandar as gravações, você vai ter oportunidade de ver o que aconteceu no sarau. Para melhor ou para pior? Não sei. Mas é isso aí. Monteiro, muito obrigado. Né, certo? Nós realmente ficamos muito felizes com a sua palestra. Foi, acho, uma verdadeira aula de vida. Bem diferente do que eu imaginava, diga-se de passagem. Pensei que você ia... Nós temos palestras técnicas que o pessoal veio aqui, apresentou uma série de problemas, etc., né? E eu achei que a sua palestra foi muito nobre, muito especial, né? Eu, pessoalmente, conheci um pouco mais de você, coisas que eu mesmo não sabia, e a gente se conhecendo há tanto tempo. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Monteiro. Obrigado, Edson. Obrigado, Ragner. E quando tiver um segundo sarau, me convida. Eu quero ir conhecer aí, sim. Boa noite, pessoal.